Obrigado, minha filha. Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bom vê-los aqui nessa manhã. Eu estou vindo lá do retiro, na minha avó. Como é que já está a minha voz, né? Irmãos, olha, o céu lá tá baixinho. Tem cerca de 100 pessoas lá. E ontem foi um culto abençoado pela manhã. À tarde, fiz as minhas demonstrações futebolísticas. Já marquei 4 gols ontem. Não adianta, no final do culto, final do retiro, a medalha de artilheiro está no meu pescoço. E foi muito bom. O clima está maravilhoso lá. À noite, o pastor Rômulo esteve lá, trazendo uma palavra muito abençoada. Teve reconciliação. Pessoas que estavam lá no retiro ontem voltaram para Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, assim, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo visitadas por Deus. Está um clima, irmão. Pensa num clima maravilhoso, sabe? Comida maravilhosa. Está tudo maravilhoso. Café da manhã abençoado. Eu quero convidar você para colocar na tua agenda de 2023 o retiro espiritual de carnaval. É um tempo de renovo, é um tempo de visitação, é um tempo a gente abre o nosso coração e recebe muito de Jesus. E lá não tem liturgia, lá tem um horário para começar o culto e não tem horário para acabar. Ontem o culto da noite acabou quase 11 horas da noite. Foi um mover do Espírito Santo maravilhoso lá. Então, é um pedido como pastor, coloca o retiro na tua agenda. Se você colocar aí 30, 40, 50 reais por mês, guardadinho lá no seu cofrinho, quando a gente começar a divulgar no final do ano o retiro, você já tem o dinheiro para pagar à vista. Você não precisa parcelar e nem acabar pensando nas questões que início de ano acontece, como pagamento de IPTU, pagamento de PVA, matrícula de escola, enfim, material escolar. Então você acaba fazendo quanto? Tu fala assim, bem, então eu vou ter que dar preferência para isso. Então a partir de hoje, 50 reais, separa lá no teu cofrinho. Esse aqui é para o retiro, esse aqui é para o retiro. Eu não tenho dúvidas que essas pessoas que estão lá comigo no retiro hoje, que elas estão recebendo, que elas receberão, será aquele combustível que elas precisam para enfrentar todas as adversidades que com certeza virão no decorrer desse ano de 2022, tá bom? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que está ardendo no meu coração já há algum tempo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. À medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 5. Quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram-se à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-os para aqueles porcos, para que entremos nele.
neles. E Jesus logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e quando foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Feche os teus olhos mais uma vez. Deus, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Obrigado por esse teu povo tão sedento pela tua palavra. Que maravilha ver a igreja do jeito que está hoje pela manhã. Esse é o nosso primeiro culto de carnaval, domingo pela manhã, e será algo que nós estaremos estabelecendo todos os carnavais a partir de agora. E eu louvo o teu nome por essas vidas, Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida, que estarei pregando a tua palavra aqui, e a vida da minha esposa, que está pregando a tua palavra para aquela centena de ovelhas que está lá naquele retiro, Senhor. Abençoa também a minha esposa, a tua serva, que a mesma unção que está sobre esse altar esteja sobre ela, para que ela pregue a palavra àquelas pessoas, Pai. Eu oro, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus. Eu pedi a Deus essa semana, e essa palavra, ela está no meu coração a semana toda, e eu falei com Deus: Deus, qual é o tema que eu dou para essa mensagem? E o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração assim: existe um novo tempo, existe um tempo novo para cada um de nós. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, que um tempo novo de Deus está chegando sobre a tua vida, e eu creio que no decorrer dessa mensagem você vai entender que tempo novo é esse. Agora, deixa eu começar aqui a minha introdução falando o seguinte: muitos cristãos, eles, infelizmente, adoram Deus de longe. Eles não conseguem ter uma proximidade com Deus. Nós vamos à igreja aos domingos pela manhã, muitas pessoas conseguem também estar conosco às quintas-feiras, mas muitas vezes, quando nós percebemos, na maioria das pessoas, elas vêm uma vez por semana. Muito mal elas levantam as mãos para adorar. Quando tudo acaba, nós acabamos deixando Deus de lado e fazemos aquilo que nós queremos fazer durante a semana. Eu estou falando aqui de uma forma genérica, eu estou generalizando, mas quando você olha para a maioria dos cristãos, infelizmente, essa é a estatística. Ele escolhe um culto, ele vem no domingo, ele está aqui, ele recebe uma palavra, talvez por uma questão dos pais, os pais os trouxeram no decorrer da vida para a igreja, então ele sabe, ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele conhece a palavra, mas ele não se envolve, ele não se aprofunda, ele não tem raiz, ele não tem profundidade, então ele vem, bate o ponto dele religioso, muito mal levanta a mão e vai embora. E durante a semana ele faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele entende, ele faz aquilo que está no coração dele para fazer, e ele não observa a palavra, ele não olha para a palavra como bússola, ele não olha para a palavra como direcionamento, simplesmente ele vem na igreja. A verdade é que muitos de nós adoramos de uma forma muito superficial, nós adoramos a Deus de uma forma muito distante, e nós não queremos chegar muito perto, porque nós sabemos que chegar perto de Deus vai requerer de nós algumas mudanças. Ficar próximo de Deus vai fazer de nós mais próximos de Deus e vai fazer de nós mais parecidos com Ele.
E aqui em Marcos, no capítulo 5, nós encontramos a história de um encontro de Jesus com esse endemoniado gadareno aqui. E essa região de Gadara, ela fica ao leste do Mar da Galileia, ou seja, do outro lado do Rio Jordão. Então a história dessa região chamada Gadara, ela não começa aqui em Marcos capítulo 5. Ela começa lá no Antigo Testamento, quando as 12 tribos herdaram as porções da terra prometida. Você conhece a história, Josué, quando entrou na terra, ele dividiu aquela terra para as 12 tribos. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que essa tribo aqui é da tribo de Gade, por isso Gadara. Gadara vem de Gade. E a tribo de Gade, ela opta em não atravessar o mar com Moisés, ela opta em não atravessar o mar com Josué, e eles falam o seguinte: olha, nós vamos ficar desse lado aqui, nós não queremos atravessar. A Bíblia vai dizer isso, quando Josué e o povo atravessaram o Rio Jordão, em direção à terra prometida, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés, eles não atravessaram em direção à terra prometida. E a tribo de Gade, ela recebeu permissão para poder constituir cidades ao longo do leste do Rio Jordão, onde é essa região aqui, a região de Gadara. Desde que Josué colocou para aqueles homens: olha, vocês precisam nos ajudar a atravessar o Rio Jordão para herdar a terra que Deus prometeu que nos daria. Se vocês se comprometerem conosco de nos ajudar, nós iremos permitir e autorizar que vocês fiquem aqui. Então a tribo de Gade é que eu chamo aqui do crente limitado, do cristão limitado. Por quê, pastor? Porque eles não estavam interessados em ir e possuir tudo que Deus tinha e poderia colocar para eles. Ou seja, eles pararam no meio do caminho. Gente, pelo amor de Deus, a gente sai de uma terra de 430 anos de escravidão, caminha durante 40 anos no deserto, e quando eu estou na cara do gol, quando eu estou prestes a herdar, prestes a receber tudo aquilo que Deus tem para mim, eu simplesmente paro e digo: eu não vou avançar, eu não vou querer ir mais a fundo, eu não vou querer ir mais aonde Deus quer me levar. Por isso que eu faço esse paralelo aqui com alguns cristãos. Por quê? Porque alguns cristãos, infelizmente, são assim. Eles vão até um certo posicionamento, eles vão até um certo nível de intimidade com Deus. Eles não experimentam Deus na sua totalidade, eles não experimentam a intimidade com Deus. Eles vão, mas eles vão até um determinado momento. E a Bíblia vai dizer que a tribo de Gade, ela permaneceu na fronteira, e à medida que a presença de Deus, ela representada pela arca, se afastava mais deles, eles permaneceram no lugar. Então muitos crentes acabam sendo como a tribo de Gade. Nós somos salvos, mas quando chegamos no limite da promessa de Deus, nós estamos dispostos a armar as nossas tendas e fazer concessões. E foi exatamente isso que a tribo de Gade fez. Nós estamos dispostos a acampar ali no limite da presença de Deus, em vez de confiar nele para nos levar para a terra prometida. Talvez aqui nessa manhã eu esteja falando hoje com pessoas que se identificam com isso que eu acabei de falar. Como assim? Você preferiu confiar em sua própria sabedoria ao invés de confiar em Deus. Por que a tribo de Gade, ela simplesmente acampou ali? Porque ela diz o seguinte: olha, do outro lado tem os cananeus, e os cananeus, eles podem nos atacar. Então, para proteger as nossas crianças, nós vamos ficar desse lado aqui e nós não vamos atravessar. Então a tribo de Gade é o tipo daquele cristão que ele acredita muito naquilo que ele vê, e ele não acredita muito naquilo que Deus pode fazer. Você está entendendo isso? Então nós vivemos naquilo que nós vemos, nós vivemos naquilo que nós analisamos. Então eles analisaram: é perigoso, não vamos fazer, vamos ficar aqui, deixa eles irem. Só que quando eles foram e os gaditas ficaram ali, o que aconteceu? A presença de Deus foi e eles ficaram. Esse é o perigo de quem anda por vista e quem não anda por fé. Porque quando você anda por vista, você está andando pela sua própria responsabilidade, você está andando pelos seus próprios passos, você está andando pelas suas próprias consciências. Mas aquele povo com Josué, não. Olha, eu sei que tem inimigos, eu sei que tem adversidades, mas nós vamos andar pela fé, nós vamos em direção à terra prometida. Eu quero declarar aqui nessa manhã, querido, talvez você chegou aqui e você está como a tribo de Gade, você parou ali num ponto
ponto, botou o acampamento ali, e colocou as suas tendas e as suas estacas e simplesmente paralisou. A presença foi e você ficou. Quem sabe você está aqui assim, nesse início de 2022, sabe, querido? E eu vejo aqui a tribo de Gade como essas pessoas que não querem se aproximar de Deus, não querem o lugar da adoração, não querem ficar perto da arca da aliança. Eles se distanciaram da presença, se distanciaram da aliança. Então, entenda uma coisa, porque quando nós realmente nos aproximamos da presença de Deus, como eu disse, eu começo a agir como Deus, eu começo a viver como Deus, eu começo a ter o caráter de Deus, eu começo a ter a mesma natureza de Deus. Então, entenda uma coisa, querido, você não pode se aproximar da presença de Deus e continuar vivendo e fazendo aquilo que você quer. Nós temos contato com Deus, mas negamos muitas vezes o poder que Ele tem sobre a nossa vida e aquilo que Ele quer fazer através de nós. A verdade é que você não pode se aproximar de Deus e continuar fazendo o que você quer ao mesmo tempo. Nós não podemos ser como a tribo de Gade, montar um acampamento no limite e nunca mais viver essa profundidade que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Chega um momento que nós temos que avançar, chega um momento que nós temos que viver aquilo que Deus quer, e eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É um tempo que Deus quer que você avance, é um tempo que Deus quer que você atravesse para o outro lado, é um tempo que Deus quer que você fale assim, não adianta você ficar num lugar onde você consegue enxergar, onde você consegue ver, mas você está longe da minha presença e daquilo que eu tenho para você. Agora eu quero entrar aqui no texto do capítulo 5, para falar com você rapidamente. Jesus, ele incluiu Gadara no seu itinerário. Não estava no itinerário de Jesus ir para Gadara, ir para o outro lado do Jordão, sair um pouco ali a leste de Israel, mas a Bíblia vai dizer que ele chega ali em Gadara. Jesus não foi apenas ali para libertar um homem possuído por demônios, como eu aprendi na escola dominical e como você aprendeu na escola dominical. Jesus foi resolver um problema daquela cidade. Jesus foi resolver um problema daquela região. Por quê? Porque aquele povo havia se distanciado demasiadamente da presença de Deus. Lá atrás, quando eles escolheram o livre-arbítrio de estar onde eles estiveram. E segundo a lei dos judeus, eles eram proibidos de criar porcos. É exatamente isso que os gadarenos agora estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão criando porco. E pela lei, você conhece um porco não pode ser tocado, muito menos servir como alimento. Porcos eram considerados como sujo, imundo. Jamais um judeu poderia estar perto de um porco, se aproximar do porco ou comer carne de porco. Mas eles estavam tão longe de Deus, do propósito e da promessa, que aquilo que era uma aberração para Deus se tornou algo natural para eles. Isso é o problema quando nós nos distanciamos da arca. Esse é o problema quando nós nos distanciamos da presença. Aquilo que é aberração para Deus passa a não ser mais aberração. Aquilo que para Deus outrora, antigamente, era algo abominável para você, já não é mais. Por quê? Porque você está longe dessa presença. Você não está mais próximo dela. Então, por você não estar mais próximo da presença, aquilo que para você era uma coisa que você jamais poderia fazer, você acaba abrindo concessões. Quem está entendendo isso aqui, querido? Dá um glória a Deus aí. Então entenda, essa tribo de Gade, por ela não estar indo em direção à terra prometida, não está indo em direção à promessa, não ter a arca da aliança, a sua presença, eles cederam à tentação. E por eles cederem à tentação, eles começaram a viver às margens do rio. Irmão, a pior coisa que existe é você viver nas margens de promessas, de possibilidades e de oportunidades que Deus nos dá. Jordão, por causa desses que eles podiam ver com os seus próprios olhos. Então entenda uma coisa, em vez de olhar para Deus como sua fonte, eles olharam a seu redor e confiaram nas suas próprias decisões. Será que você não está aqui nessa manhã, em vez de confiar em Deus, você está confiando nas suas próprias decisões? Você está confiando naquilo que para você é o que vai dar certo, você está muito cético, você está muito racional, você está olhando com a voz da razão e está esquecendo que existe um Deus que é sobre a tua vida, que existe um Deus que Ele vai te dar aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu e aquilo que ainda não subiu ao teu coração, que você tem que andar por fé e não por vista, porque bem-aventurado é aqueles que creram e não viram. Então nós andamos por fé e nós não andamos por vista.
Esse é o problema de muita gente hoje. Quando uma pessoa, uma igreja, uma nação, uma cidade, ela se afasta da presença de Deus, os demônios começam a assumir o controle. Então entenda, irmão, quando você se afasta de Deus, quando você se afasta do Deus Todo-Poderoso, não adianta, você está dando legalidade, você está dando território, você está dando terreno para que os inimigos, os demônios, simplesmente possam se manifestar. E essas ações demoníacas, ela vem quando nos afastamos da presença de Deus e do local da adoração. Mas a mais boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. Você crê nisso, meu irmão? Então é isso que vai acontecer aqui. Então esse endemoniado gadareno, ele não é um homem endemoniado, ele é um protótipo, ele é um modelo de uma cidade. Ele é um modelo de uma região, ele representa uma região. Assim como aquela mulher samaritana representava Samaria naquela época, lá em João 4, aqui em Marcos capítulo 5, esse endemoniado, ele representa uma tribo. Ele representa a tribo que se afastou, a tribo que quis ficar, a tribo que não quis avançar, a tribo que não quis estar na presença. Por quê? Porque quiseram andar pela sua própria visão e não quiseram andar por aquilo que Deus havia prometido para eles. Então, Jesus está vindo aqui não para resolver um problema de um homem, mas um problema de uma cidade. Jesus está vindo resolver um problema aqui de uma escolha errada que eles fizeram, de uma escolha de sair da presença, de se afastar da presença, e ao se afastar da presença, começaram a abrir concessões, começaram a ceder às tentações e fazer tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Isso é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque mesmo a gente fazendo coisas abomináveis, mesmo nós abrindo concessões, mesmo nós cedendo às tentações, Jesus ainda vem ao nosso encontro para dizer, olha, tem chance, olha, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de consertar aquilo que está errado, ainda há tempo de fazer o caminho de volta e voltar para a minha presença. Ei, querido, Jesus está aqui nessa manhã e Ele diz para mim e para você, ainda dá tempo. Se as suas escolhas lá atrás foram escolhas erradas, se as decisões que você tomou lá atrás foram decisões equivocadas, se as suas escolhas te afastaram de Deus e não te aproximaram de Deus, hoje e amanhã de você se reaproximar de Deus. Por quê? Porque Jesus vem ao teu encontro, aleluia. E agora eu entro no texto, versículo 2 vai dizer o seguinte, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Jesus desembarcou no cemitério. Deixa eu falar para vocês de novo. Jesus desembarcou no cemitério. Jesus desembarcou num lugar que estava totalmente morto. No lugar onde havia corpos em decomposição. No lugar onde havia morte. No lugar onde não havia mais nada. Jesus estava enfrentando aqui, antes de chegar em Marcos 5, um mar agitado. Agora ele está enfrentando um homem agitado. Agora ele está enfrentando um homem oprimido. Um homem que está se ferindo com lascas de rocha. Um aborto vivo, a escória da sociedade. É esse o homem que Jesus está indo ao encontro. Todos já tinham desistido dele, abandonado ele, menos Jesus. E quando Jesus começa a se mover, aquele homem começa a se mover também. Gente, isso aqui é tremendo. O versículo 2 vai dizer o seguinte, e logo saiu ao seu encontro, ou seja, quando Jesus sai do barco, a Bíblia diz que aquele homem vai ao encontro de Jesus. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. Quando Jesus sai, aquele homem também sai ao encontro. Quando Jesus se move em direção a ele, ele se move em direção a Jesus. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui, quero declarar algo profético sobre a tua vida. Como você começar a se mover, Deus vai começar a se mover em seu favor. Quando você começar a se mover, Deus vai começar a se mover em seu favor. Aquele homem começou a se mover e Jesus começou a se mover em direção a ele. Então, irmão, entenda isso aqui. Todas as vezes que nós nos movemos em direção a Deus, Deus vai se mover em direção a nós. É a lei
lei da proporção. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus vai se aproximar de mim. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais Deus vai se aproximar de mim. Então eu quero declarar sobre a tua vida aqui nessa manhã, meu irmão. Você vai ao encontro, você vai se mover. Enquanto você está se movendo em direção a Jesus, Jesus vai estar se movendo em direção a você. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Jesus vai para o local onde as coisas estão mortas. Jesus vai para o local onde os sonhos estão enterrados. E por que Jesus nos trouxe aqui nessa manhã? Porque Ele tem poder de ressuscitar aquilo que está morto. Ele tem poder de hoje descer aí dentro do teu cemitério e começar a ressuscitar aquilo que para você já morreu. Jesus vai para o local onde as coisas estão mortas. Jesus vai para um local onde os sonhos estão totalmente enterrados. E Satanás, ele é expert em fazer isso. O que, pastor? Em nos arrastar para o fim. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Satanás empurrou aquele homem para onde? Satanás empurrou aquele homem para o final da vida dele. Satanás empurrou aquele homem para o final de tudo. O cemitério é o fim das coisas. O cemitério, pelo menos, é uma parte para nós que queremos em Cristo, que é o fim dessa nossa vida física e humana. Mas uma vida eterna nos espera, que é bem melhor do que essa. Mas o cemitério é o fim. É o fim da questão física, é o fim do propósito. Cemitério aqui está tipificando o fim antes do tempo. Deixa eu falar de novo para você entender. Cemitério aqui para esse homem está significando fim antes do tempo. É como se Satanás estivesse antecipando a sua vida, escravizando ele de uma forma tão forte em que ele simplesmente ficou no cemitério. Ou seja, foi antecipado, o seu tempo foi abreviado. Satanás faz isso em todo o tempo, irmão. Ele tenta arrastar o seu fim antes do tempo. É exatamente o que está acontecendo aqui. E quando nós falamos de está tudo acabado, cheguei no meu fim, é porque você está vivendo essa fase aqui. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui nessa manhã que estão assim, pastor, cheguei no fim. Para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Eu não consigo ver mais nenhuma melhora. Eu não consigo vivenciar mais nada de bom. Eu não consigo ver nada positivo em relação a isso. Para mim chegou ao fim. Isso tem sido uma estratégia diabólica para parar homens e mulheres de Deus. O diabo roubou tudo desse homem aqui. O diabo roubou família. O diabo roubou liberdade. O diabo roubou saúde emocional. O diabo roubou saúde física. O diabo roubou dignidade, o diabo roubou paz, o diabo roubou decência. Esse homem andava nu, Lucas vai dizer que ele andava nu, ele andava pelado. Até a própria decência desse homem, o diabo tirou. E Jesus está desembarcando nesse cemitério aqui na vida desse homem, sabe para quê? Para que onde decretaram o fim, falando, olha, já morreu, fica aí, você tem que ficar aí escravizado, nós vamos colocar grilhões em você, vamos colocar em algemas em você, porque você é uma pessoa perigosa, ninguém quer andar com você. Jesus veio justamente nesse cemitério para mudar essa situação. Jesus veio nesse cemitério para mudar a situação daquele homem, para mudar a situação daquela cidade. Ei, querido, eu estou falando com pessoas aqui que escolheram lá atrás, decidiram lá atrás, tomaram decisões erradas, precipitadas, que te afastaram de Deus. Jesus está desembarcando nesse cemitério hoje, aí sabe para quê? Ele vai ressuscitar aquilo que morreu. Você crê nisso, irmão? Dá um glória a Deus aí, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sei que pessoas estão aqui, tomaram decisões precipitadas, pessoas que estão aqui, que tomaram decisões erradas lá atrás, que afastaram você de Deus. Deus manda dizer, eu estou desembarcando nesse cemitério hoje. Eu estou indo em direção ao sepulcro da tua vida hoje, e eu vou começar a ressuscitar aquilo que morreu, eu vou começar a ressuscitar aquilo que já está enterrado, eu vou começar a ressuscitar aquilo que você sonhava. Ei, irmão, Deus está aqui nessa manhã, Deus está indo em direção àquilo que já está enterrado. Jesus desembarcou no cemitério, depois Jesus mostra e revela a sua autoridade. Olha no versículo 6. Versículo 6 vai dizer assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou.
A Bíblia diz que aqueles demônios viram Jesus de longe, e eles reconheceram e ficaram aterrorizados. Sabe por quê? Porque sabia quem era Jesus e conheciam a autoridade que ele carregava. Ei, querido, entenda uma coisa, até os demônios conhecem a autoridade de Jesus. Os demônios reconhecem, e por reconhecerem a autoridade, adoram. Irmão, isso aqui mexe comigo. Se demônio adora e a gente não adora, irmão? Por que que os demônios adoraram Jesus? Porque eles sabem que Jesus é autoridade. E toda autoridade deve ser adorada como Jesus. Por que que muitas vezes nós chegamos aqui, não dobramos o nosso joelho antes do culto começar, não levantamos a nossa mão para adorar, ficamos com cara de paisagem na hora do louvor? Sabe por quê, irmão? Por que que nós não temos a reverência que se os demônios têm essa reverência? Demônio, estou falando de diabo, espírito caído. E nós que somos a imagem e a semelhança de Jesus, nós não, muitas vezes, o adoramos. E eles reconheceram a autoridade de Jesus. Sabe, querido, quando nós estamos em um lugar onde o diabo está, ele deveria ficar desconfortável por causa da presença de Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus chegou naquele lugar, os demônios que estavam naquela região ficaram desconfortáveis com a presença de Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? A presença de Jesus incomodou aqueles demônios. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Numa boa, não fica bravo não quando um homem ou uma mulher, cheia do Espírito Santo, muitas vezes, acaba chegando em algum lugar. Você entra num território, você entra no supermercado, você entra no banco. E é por isso que muita gente acaba não entendendo, porque nós somos tão atacados. Pastor, a gente é muito atacado. Eu estava no banco, eu estava no mercado, eu estava no trânsito, pastor. Eu estava lá no meu trabalho, Senhor. E a coisa aconteceu de uma forma assim que eu não esperava. Uma pessoa lá se levantou contra mim de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aqui, irmão. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Já aconteceu com você? Você não entendeu nada. O negócio aconteceu assim, e você não conseguiu enxergar. Querido, não fica chateado quando isso acontecer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está cumprindo a sua missão. Qual é a missão do Espírito Santo na tua vida? É aterrorizar o diabo. Entenda isso, meu irmão. Por quê, pastor? Porque quando Cristo está em você, o mal tem que se dobrar. Quando Cristo está em mim, o mal tem que se dobrar, irmão. O mal deve obedecer Cristo na minha vida e Cristo na sua vida. Em vez de nós aceitarmos o mal ao nosso redor, o mal tem que se dobrar. E eu quero declarar que você tem a mesma autoridade que Jesus teve quando chegou naquela região. Então não fique triste quando você chegar no lugar, pastor. O lugar lá é muita luta. Eu cheguei, o negócio aconteceu. Ei, é o Espírito de Deus que está em você. Está incomodando as trevas, está incomodando aqueles demônios que estão ali. Então é para você dar glória a Deus, sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. A pior coisa é você chegar num lugar e não acontecer nada e você ainda se amoldar naquele lugar. Essa é a pior coisa. Agora, se você chegou, irmão, alguma coisa espiritual aconteceu, pode declarar, eu estou com o Espírito Santo. O Espírito Santo está desenvolvendo o papel dele na minha vida. Qual é? É aterrorizar as trevas. As trevas têm que sair, ela tem que bater em retirada. Então, todas as vezes que você estiver num lugar e de uma hora para outra alguém se levantar contra você, pode falar, eu estou cheio do azeite, eu estou cheio do óleo, eu estou cheio da presença do Espírito Santo, e é essa presença que está incomodando, não a pessoa, mas aquilo que está na pessoa. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque a nossa luta não é contra a pessoa. Não endemonize o ser humano, mas é o que está na pessoa, oprimindo a pessoa. Então a pessoa é amada, é querida, temos que orar por ela, para que o Senhor a liberte, mas todas as vezes que o diabo usar uma pessoa contra você, saiba que você, o Espírito de Deus, está desenvolvendo a função que ele tem que desenvolver. E uma das funções é dissipar as trevas que está diante de você. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Jesus veio para libertar aquele homem. Versículo 9 vai dizer assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você conhece? Legião era uma corporação
de 6.000 soldados romanos. Nada dava mais pavor do que uma legião de soldado romano. Então, para aquela época era legião, talvez hoje seria multidão, né? Então, o demônio também, ele vem conforme o tempo. Naquele momento, o que identificava era uma legião de romanos, que eram 6.000 homens. Então, era um exército de invasão, era uma crueldade e destruição. Irmão, uma legião de romanos, quando eles chegavam numa cidade, era para destruir. Eles eram cruéis e eles invadiam. Era uma legião, e nessa legião tinha infantaria, nessa legião tinha cavalaria, flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e homens com espada. Você imagina todos esses demônios dentro de um homem. O que ataca, o que incendeia, o que destrói. Você imagina isso, irmão? Homens que andam com velocidade sobre cavalo. Por onde a legião passava, deixava um rastro de destruição e de morte. Por onde a legião passava, irmão, o que a Bíblia nos mostra aqui é que havia dentro daquele homem um poder de destruição descomunal. É o que a Bíblia está ensinando para a gente. Olha, dentro desse homem tem um poder de destruição descomunal, transformando sua vida num verdadeiro inferno. A vida desse homem era um inferno. E a Bíblia vai dizer no versículo 10 assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, daquela região. Por quê, irmão? Que os demônios jogaram: não nos deixa sair daqui, não nos tira daqui não. Sabe por quê? Aqui é o lugar da margem, aqui é o lugar das nossas escolhas. Aqui é o lugar que nós escolhemos ficar. Aqui é o lugar das nossas decisões. Aqui é o lugar onde a gente não quer ir mais adiante. Aqui é o lugar onde a arca foi e nós ficamos. Aqui é o lugar onde nós escolhemos o que queremos fazer. Aqui é o lugar onde você não manda, onde você não se aproxima de Deus. E se você não se aproxima, você não tem como ser igual. Você não tem o mesmo caráter. Você não faz as mesmas coisas. Você não age da mesma forma. Esses demônios jogaram para ficar ali, aonde? Naquele lugar aonde grade estabeleceu lá no Antigo Testamento. Não deixa a gente sair daqui não. Esse lugar é nosso. Irmão, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito espiritual. O lugar das concessões, o lugar das suas escolhas, o lugar das suas decisões. O lugar que você começou a olhar por vista e não por fé. O lugar onde você enxergou aquilo que era melhor para você, mas menosprezando o propósito de você chegar na terra prometida. Esse é o lugar da legalidade. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Esse é o lugar da legalidade. Deus vai muito mais além quando fala com você assim: você vai, pastor, Senhor? Eu vou porque o Senhor está mandando ir. Mas eu vou pela fé. Deus se agrada muito mais quando você anda pela fé, quando você fala assim: não, Deus, eu vou ficar, sabe por quê? Porque 2 mais 2 são 4. E 4 mais 4 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Então deixa eu ficar aqui. Eu já arquitetei, já entendi, é aqui que eu tenho que ficar. Foi exatamente isso que a tribo de Gade fez. Vamos ficar aqui, não vamos atravessar, os cananeus estão lá, vão matar os nossos filhos, vão matar a gente, é melhor a gente ficar por aqui. Mas a promessa é lá, eu sei que a promessa é lá, mas é melhor a gente ficar aqui. Mas Deus mandou a gente assumir aquele lado de lá. Não, mas aqui está seguro para a gente, é melhor a gente ficar aqui. Não, mas é seguro aqui, mas se Deus mandou você ir para lá, não, mas é seguro aqui. Aquilo que é seguro para você pode ser uma legalidade que você está dando. E esses demônios disseram: não tira a gente daqui não. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, irmão. Esse demônio vai sair. Esse espírito de legalidade vai sair. Você vai fazer a vontade de Deus. Você vai fazer aquilo que Deus quer.
e se é a terra prometida que você vai alcançar. Eu libero sobre a tua vida hoje essa palavra em nome de Jesus. Você vai andar em direção àquilo que Deus estabeleceu para você. Você vai até o final, você não vai parar na metade do caminho, você não vai parar nas margens do Jordão, você não vai parar próximo do que Deus te prometeu, você vai caminhar até o final. Não importa o inimigo que você vai encarar, não importa a adversidade que você vai sucumbir. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã: você vai até o final, você não vai parar na metade do caminho. Fala com a pessoa do outro lado: você não vai parar na metade do caminho, não. Você vai atravessar esse Jordão aí. Você vai para o outro lado, meu irmão. Você vai viver o que Deus tem para você. Eu já quero profetizar aqui esse ano de 2022. Você vai atravessar, você vai para o outro lado. Você vai viver o que Deus quer que você viva. Você não vai parar na margem. Você não vai parar na zona de conforto. Você não vai parar naquilo que, entre aspas, é seguro para você. Você vai atravessar esse rio e vai começar a atravessar ele hoje. Hoje é o dia da travessia. É hoje o dia que você vai falar assim: eu vou pela fé, mas eu vou. É melhor ir pela fé, mas acompanhando a arca, acompanhando a presença, do que ficar nas minhas convicções sem a presença. Eu não sei se essa palavra está falando com você, irmão, mas está falando muito comigo aqui. E no versículo 15 vai dizer, para terminar, versículo 15 vai dizer assim: e foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Um novo tempo chegou para aquele homem. Um novo tempo chegou para aquele homem incontrolável recuperou o controle de si mesmo. Aquele homem incontrolável agora se tornou uma pessoa dócil. Queria dizer uma coisa: quando nós entramos na presença de Jesus, Ele nos dá controle sobre as coisas em nossa vida, que antes eram incontroláveis. Deixa eu repetir isso aqui. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá controle daquilo que nós não conseguíamos controlar. Estou falando de todos os aspectos: pensamentos, atitudes, gestos, desejos, vontades. Quando Jesus entra na nossa vida, aquilo que estava descontrolado passa a ficar controlado. Você está entendendo isso? Quando você se afasta do pecado e se aproxima de Jesus, você passa a ter controle. Por quê? Você morre para o pecado e vive para Cristo, meu irmão. Agora, morrer para o pecado não é sempre fácil não, irmão. Eu sei, porque eu me converti com 28 anos de idade, e morrer para o pecado para mim não foi fácil. Eu tive que lutar contra a minha carne, eu tive que lutar contra os meus desejos, eu tive que lutar contra as minhas próprias vontades. Então morrer para o pecado nem sempre é fácil. Aquele povo, o povo de Gade, ele ficou triste e irritado, sabe por quê? Porque eles perderam 2.000 porcos naquele penhasco. Eles ficaram mais tristes com o pecado do que com a libertação. Gente, isso aqui é muito sério. É aquele homem que fala assim: cara, eu vou ter que perder isso tudo para ter um encontro com Jesus? Eu vou ter que pagar esse preço para ter um encontro com Jesus? É isso que Jesus está falando com você hoje aqui. Então largar o pecado não é fácil. Aqueles homens sentiram: pô, são 2.000 porcos. Isso é dinheiro pra caramba. Eu vou ter que abrir mão disso tudo para viver na presença. É isso que Deus está falando para você, para um tempo novo que Ele tem para a tua vida. É jogar aquele telefone fora e largar esse contatinho que eu tenho. É isso aí. É bloquear o WhatsApp. É pagar o preço. É bloquear o Facebook. É parar de seguir no Instagram. É o preço, irmão. Quantos querem o tempo novo de Deus aqui? Os porcos serão que ser lançados ao precipício, meu irmão. O que faziam eles pecar foi aquilo que Deus matou. Jesus matou o pecado daqueles homens. Se é que a gente pode dizer esse termo, Jesus matou o pecado daqueles homens, mostrando para eles: olha, o que afasta vocês é isso daqui. Então estou lançando isso precipício abaixo, porque é isso que está me afastando de vocês. E eu vou tirar isso da presença de vocês. Você está entendendo isso, meu irmão?
Às vezes nós estamos tão distantes da presença de Deus que nós preferimos nos agarrar ao pecado em vez de nos aproximarmos de Jesus. E antes que o pecado matasse o povo de Gadara, Jesus matou aqueles porcos. Esse homem aqui, agora ele estava sentado aos pés de Jesus. Lucas 8,35 vai dizer que ele estava sentado aos pés de Jesus. Aquele homem que vivia perturbado, sem descanso para a mente e para o corpo, agora ele está quieto, sereno, agora ele está aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer também que agora esse homem está sentado e está vestido. Esse homem havia perdido o pudor, a dignidade, ele andava nu. Havia muito que não se vestia. Lucas 8,27 vai dizer, havia muito que não se vestia. Tinha perdido o respeito. Sabe, querido, respeito próprio e respeito pelos outros. Não respeitava ninguém. Uma pessoa que anda nu, ela não se respeita e não respeita ninguém. E a primeira prova da conversão desse homem foi a mudança, foi a transformação. Ele mudou. Sabe, querido, a primeira prova de conversão que nós temos é a nossa transformação de vida. É uma vida transformada. E a Bíblia vai dizer que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Irmão, isso aqui é lindo. Olha o tempo novo chegando para esse homem. Agora ele está em perfeito juízo. Jesus restitui a esse homem o quê? A sua sanidade mental. E eu gosto disso, porque existem duas palavras similares e que tem uma diferença somente por uma letra: sanidade e santidade. A única letra diferente de sanidade e santidade é a letra T. T te lembra alguma coisa, irmão? A letra T te lembra alguma coisa? Te lembra o quê? A cruz. Somente a cruz de Cristo tira a gente de uma sanidade mental e traz a gente para uma vida de santidade e de perfeito juízo, meu irmão. Aconteceu isso com esse homem. Jesus devolve ele a sanidade mental. E com a sanidade vem a santidade, meu irmão. Aonde Jesus chega, ele restaura a nossa mente. Ele restaura isso aqui, ó, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, eu não posso fazer isso aqui não. Isso aqui vai atrapalhar a minha comunhão com a minha esposa. Pô, não dá para fazer isso não. Isso aqui não é um bom exemplo para minha filha, eu não vou fazer isso aqui não. Isso aqui não é testemunho para a igreja que Deus tem me confiado, eu não vou fazer isso aqui não. Sanidade com santidade vem através da cruz. Quando você olha para a cruz de Cristo, meu irmão, esse homem não é mais violento, agora ele não oferece nenhum perigo à família e nem à sociedade. Jesus continua transformando monstros em homens santos, meu irmão. Deixa eu repetir, Jesus continua transformando monstros em homens santos. Jesus continua transformando escravos de Satanás em homens livres. Jesus continua transformando o aborto da sociedade, um aborto vivo como esse homem era, uma escória da sociedade, em vaso de honra. Eu quero liberar sobre a tua palavra e sobre a tua família, meu irmão, que aquela pessoa que você olha e diz, não tem jeito, para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito, meu irmão. Agora o que mais importa aqui é que Jesus diz sim para aqueles demônios. Os demônios falam assim, permita-nos, que eram muitos, que entremos nesses porcos. Jesus, sim, eu libero. Pediram para que Jesus saísse daquela cidade. Jesus falou o quê? Sim, eu vou sair. Mas agora esse homem que está livre, em perfeito juízo, vestido, assentado aos pés de Jesus, ele pede para que possa seguir Jesus, e Jesus diz não. Jesus diz sim para o diabo. Jesus diz sim para aqueles outros gadarenos que tiveram prejuízo com os seus porcos, mas ele diz não para esse homem. E a Bíblia diz que tentaram seguir. Jesus fala assim no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa. O que Jesus quis mostrar para ele aqui? Você vai ser mais bênção na tua casa do que me seguindo agora.
Sabe, querido, Jesus envia aquele homem como missionário para sua casa. Antes ele era um problema para a família, agora ele vai virar uma bênção para aquela família. Ele espalhava medo e pavor, agora ele anuncia as boas novas. Ah, meu Deus, antes embaixador da morte, agora embaixador da vida. A vida me alcançou, Jesus me alcançou. Eu não preciso mais andar nu, eu não ando mais preso em grilhões. A minha casa não são os sepulcros, a minha casa agora é a minha casa, porque a minha família vai me receber de volta, porque eu não sou mais aquela pessoa que vivia dependente, escravizada, oprimida, possuída. Eu era embaixador da morte, agora eu sou embaixador da vida, porque eu encontrei com Jesus, e Jesus estabeleceu um novo tempo para mim, um tempo de liberdade, um tempo de vida, um tempo de abundância, um tempo onde eu posso pregar a sua palavra. Ei, querido, o seu testemunho de mudança precisa acontecer primeiro na sua casa. A sua casa precisa ser o seu primeiro campo missionário. A sua casa precisa ser primeiro laboratório de mudanças que aconteceram na sua vida. Sua família precisa ver a transformação que Jesus fez na sua casa. Esse tempo novo chegou, Jesus está aqui. Por que Jesus está aqui hoje? Porque pelas suas escolhas e as suas decisões não permitiram você viver a promessa. E mesmo você morrendo em sepulcro, Jesus prefere mudar a rota dele e colocar Gadara no seu itinerário para falar assim: eu quero voltar lá. E mesmo sabendo que aquele povo fez uma escolha errada, eu quero dar oportunidade para eles de se reconciliarem e se arrependerem das suas escolhas. Fica de pé, porque eu quero orar por você.